Então, só retomando, né? Hoje a gente vai falar sobre a diálise peritoneal, que é uma terapia de substituição renal para pacientes que têm ou insuficiência renal crônica, tá? É um método de substituição porque esse rim não está mais funcionando por algum motivo, né? Esse paciente não está conseguindo fazer as excretas do seu organismo, então esse paciente precisa ser submetido a um procedimento de diálise, seja a diálise peritoneal ou seja a hemodiálise, tá? Então, para gente entender o conceito, a diálise, ela é um processo que é utilizado para remover líquidos, tá? Água e produtos do metabolismo. Quais são esses produtos, né? Que são aqueles produtos que deveriam ser excretados pelo rim. Então, ureia, creatinina, de modo geral, é a ureia e creatinina, tá? Que é removida pela diálise. Mas tem outras excretas também. E o objetivo dessa diálise, da diálise em si, é manter a vida desse paciente, manter ele em um bom estado, né, até que essa função renal dele seja reestabelecida, né, no caso de um paciente renal agudo, porque a função em algum momento ela vai voltar, né, ou seja, esse paciente precisa ser submetido à diálise até que ele seja submetido a um transplante de rim, né, que é no caso do paciente que tem insuficiência renal crônica, porque a função desse rim não vai se restabelecer, então ele pode ficar se submetendo a esse processo, sendo submetido a esse processo de diálise até que ele consiga fazer um transplante renal, tá? Então, quando a gente falar de diálise, é esse processo de remoção de líquidos e produtos do nosso metabolismo, né, que os rins estão incapazes de realizar naquele momento, tá? Então, entrando na diálise, ela é utilizada na insuficiência renal, né, como eu já falei, para remover as substâncias tóxicas do nosso organismo, os produtos do metabolismo. Também é utilizada para pacientes que têm um edema intratável, né? O edema, uma das causas é por conta da retenção de líquidos, né? Que esse rim não consegue também fazer esse controle, né? Da quantidade de líquidos do nosso organismo, em relação de sódio e água. E também quando esse paciente ele tem um coma hepático, ele tem hiperpotassemia, hipertensão, uremia, a diálise também ela é utilizada, né? O rim não consegue excretar, não consegue fazer as funções normalmente, então esse paciente é submetido à diálise. Acho que tá faltando um. Será que o meu slide? Peraí, gente, que o meu slide, toda vez ele troca os slides de lugar. Voltando aqui. A diálise peritoneal, gente, por sua vez, né, ela remove, né, aqueles excretos, remove os metabólitos do nosso organismo. Só que essa diálise peritoneal, ela remove os líquidos mais lentamente do que as outras formas de diálise, né, como por exemplo a hemodiálise. A diálise peritoneal, ela é mais lenta, ela demora mais para realizar, né, o objetivo dela. Nessa diálise peritoneal, o que é utilizado como essa membrana, né, para filtrar esses metabólitos? É o nosso peritônio, a superfície do nosso peritônio. Deixa eu colocar o ponteiro. É o nosso peritônio. O peritônio, ele é uma membrana, tá, serosa, que ele recobre toda a parede abdominal, tanto toda a parede abdominal quanto as vísceras abdominais, tá? Então, esse peritônio, essa membrana, que ela atua como essa superfície de difusão, tá? Tanto de água quanto de eletrólitos, de metabólitos, para fazer essa diálise peritoneal. No caso da diálise peritoneal, um líquido, ele é colocado na cavidade do paciente, nessa cavidade abdominal, né, na cavidade peritoneal, por meio de um catéter abdominal que a gente vai ver mais lá na frente, mas só adiantando. É colocado um líquido de diálise, né, que é o dialisado,
dentro dessa cavidade abdominal através de um catéter, e esse líquido, com auxílio do peritônio, vai fazendo essa troca, né, por difusão e osmose. Deixa eu... Gente, meu slide está todo trocado. Não sei o que é isso. Só um momento, gente. Deixa eu só... Só um momento, gente. Deixa eu só organizar aqui a ordem. Deixa eu voltar. Essa aqui era aqui mesmo. Tá. A diálise, ela tem a diálise aguda e a diálise crônica. A diálise aguda, ela é indicada quando há um nível elevado tanto de potássio, né, ou quando esse paciente ele tem uma sobrecarga hídrica, tem muita água naquele organismo, tem o edema pulmonar, ele tem uma acidose, porque o rim ele faz essa regulação, ácido básico, ele tem uma pericardite, ele tem uma confusão mental grave por conta dessa retenção dessas excretas, tá? Ela também pode ser utilizada para remover drogas, por exemplo, o paciente ele teve um quadro de envenenamento, né? E ele tá com aquela substância que é tóxica no organismo, então ele também pode ser submetido a uma diálise aguda, né? Não uma diálise peritoneal, uma diálise, tá? Um método de diálise. E a diálise crônica, ela é utilizada para manutenção, para aqueles pacientes que têm insuficiência renal crônica, para pacientes que têm uremia, né, aqueles sintomas urêmicos, então ele tem o excesso de ureia na circulação geral, então ele tem náuseas, ele sente náuseas, vômitos, ele tem confusão mental, tem anorexia, tudo por conta dessa retenção desses metabólitos no organismo. Ele pode ser submetido a uma diálise crônica quando ele tem elevação do potássio, porque o potássio pode fazer com que o coração desse paciente pare, né, ele evolua por uma parada cardíaca. Esse paciente tem uma sobrecarga hídrica, também é utilizado a diálise crônica. E uremia, também, que já foi falado, né, repetiu no slide, que ele tem esses sintomas de intoxicação mesmo, pode evoluir para um quadro de coma urêmico. Tá, gente? Então, a diálise peritoneal é aquele líquido que é introduzido na cavidade do paciente, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui, através de um catéter, tá? Aí, o que a diálise peritoneal, ela retira, né? Ela retira a ureia e a creatinina, que ambos são produtos do nosso metabolismo, que geralmente devem ser excretados pelo rim, tá? Então, através dessa diálise peritoneal, acontece essa retirada, essa excreção da ureia e a creatinina por meio do processo de difusão e osmose, que é aquele processo no caso da osmose, a água se move do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, da difusão, as substâncias, né, não a água, as substâncias, os eletrólitos, eles são transportados de uma região mais concentrada para outra menos concentrada. Então, o mecanismo de remoção de ureia e creatinina é justamente esse, por difusão e osmose. E quem media essa passagem é o nosso peritônio, né? Nosso peritônio, ele age como essa membrana, né, semipermeável, para fazer com que os produtos eles sejam excretados, tá? E a ureia, a creatinina, ela é removida mais lentamente que a ureia, tá? E em relação à diálise peritoneal e a hemodiálise, geralmente são necessárias 36 a 48 horas para atingir com a diálise peritoneal o que a hemodiálise realiza em 6 a 8 horas. Então, a diálise peritoneal, ela demora, né, dias, às vezes um dia ou mais, e a hemodiálise, ela é mais rápida. Só que a hemodiálise, ela é mais agressiva para o paciente. Então, não é todo paciente que pode ser submetido à hemodiálise, porque o sangue, né, é todo retirado do paciente, passa pela máquina, então esse paciente
perde às vezes hemoglobina, perde geralmente, né, na maioria das vezes, além dele perder, além de ser retirado do paciente os produtos nas excretas metabólicas, é retirado também algumas substâncias que o paciente precisa. Então, às vezes, as hemácias elas sofrem lesão, né, elas sofrem lise, então esse paciente pode desenvolver uma anemia por conta do processo de hemodiálise, tá? Então, a hemodiálise ela é mais agressiva, apesar dela ser mais rápida, né, ela é mais agressiva. A diálise peritoneal, por sua vez, ela é mais lenta, tá? Por isso que ela é indicada para pacientes, né, pacientes idosos, pacientes mais frágeis, clinicamente falando assim, tá? Ela demora mais, mas ela é menos agressiva. Tá, gente? Em relação ao preparo do paciente para essa diálise peritoneal. O paciente, ele é submetido à diálise peritoneal, ele pode apresentar uma doença aguda, né? Ele pode fazer um tratamento de curto prazo, né? E se livrar da diálise, ou ele pode ser submetido a vários tratamentos de diálise peritoneal, tá? Pode ser crônico, ele pode precisar de uma diálise por muito tempo, ou ser só agudo, né? Ele teve um aumento do nível de potássio, precisou passar por uma diálise peritoneal e pronto, se normalizou, né? O rim restabeleceu a função e tudo bem. Só que depende muito da condição, né, clínica desse paciente. Então, como que a gente prepara esse paciente? Esse paciente, ele tem que, depende, né, muito da condição física e psicológica desse paciente para ele ser submetido a uma diálise peritoneal. Se ele tem uma experiência prévia com diálise, porque tem muitas complicações no processo de diálise peritoneal, né? A família ela tem que compreender, os familiares e o próprio paciente tem que compreender esse processo de diálise. Então, a gente, enquanto equipe, esclarece, né? Avalia esse paciente, toda a equipe de saúde, e tem que ter um consentimento assinado, né? Quando esse paciente, por exemplo, o paciente está em coma, né? Seja urêmico ou por outras questões, ele evoluiu para insuficiência renal aguda e ele precisou ser submetido a uma diálise. Se esse paciente ele não tiver consciente, esse consentimento ele deve ser assinado por um membro da família, né? E se esse paciente estiver consciente, ele mesmo, né, dá o aval, ele mesmo assina. Em relação ao preparo do equipamento, tá? Além da gente reunir todos os equipamentos para diálise peritoneal, a gente consulta um médico em relação à concentração do dialisado. A bolsa de dialisado, a substância ela tem algumas concentrações, né? Porque dependendo dessa concentração vai fazer esse processo de difusão e de osmose. Então a gente consulta, né, o médico em relação à concentração desse dialisado e também em relação aos medicamentos que podem ser adicionados no dialisado. Por quê? Por exemplo, alguns medicamentos eles têm algumas funções nesse processo de diálise peritoneal. A heparina, ela é adicionada nesse processo porque para evitar, como esse paciente faz a introdução de um catéter via abdominal, né? Então, para evitar coágulo, né, para evitar que esse catéter ele tenha uma oclusão, faz-se a administração de heparina nessa solução, que é um anticoagulante, né? Então vai evitar que ocorra a obstrução desse catéter. Então a equipe de enfermagem pergunta, né, consulta o médico em relação aos medicamentos que devem ser adicionados nesse dialisado, tá? O cloreto de potássio ele pode ser prescrito para prevenir a hipocalcemia, né, que é essa queda do nível de potássio. Geralmente não se faz mais hoje não adiciona-se mais o cloreto de potássio, porque quando acaba o processo de diálise peritoneal, a gente faz uma coleta sanguínea para fazer como que está o nível dos eletrólitos, né? Então a gente não corrige antes esses distúrbios, a gente corrige só depois, tá? Então hoje faz-se a administração de heparina, o cloreto de potássio não se faz mais, mas eu coloquei para vocês terem ciência, né? Antes se fazia já essa prescrição para prevenir essa hipocalcemia, mas hoje não se faz mais, tá? Depois que o paciente passa pelo processo de diálise, a gente faz uma amostra de sangue
Aí, baseado nesse exame de sangue, faz-se a correção dos eletrólitos, né? Se faltou potássio, introduz potássio administra potássio nesse paciente. Se faltou glicose, faz glicose nesse paciente. Sódio, potássio. Então, é feito pós, né, diálise peritoneal, tá? E também podem ser adicionados antibióticos para tratar uma peritonite, que é a inflamação do peritônio, né? Por conta uma das complicações da diálise peritoneal é a peritonite, por conta de que esse peritônio ele é muito manipulado, né? Ele tem uma porta de entrada via abdominal, então por algum motivo esse peritônio pode vir a desenvolver um processo de inflamação ou infecção, né? Então, já para prevenir isso ou para tratar se o paciente está com processo já de peritonite, às vezes é feita essa prescrição ou adicionado esse antibiótico no dialisado, tá? Antes de adicionar esses medicamentos que foram prescritos pelo médico, esse dialisado ele é aquecido, tá? É importante que esse dialisado ele esteja em temperatura, né? Ele esteja aquecido, esteja em uma temperatura pelo menos corporal, no nível, na mesma temperatura do paciente, para prevenir que esse paciente tenha um desconforto ou que ele tenha uma dor abdominal, por conta, né, que a gente não pode irritar o peritônio, né, ou talvez um líquido gelado irrite esse peritônio. Então, o dialisado é sempre aquecido antes de fazer essa infusão. Tá, gente? Em relação à solução de diálise, aqui é a solução de diálise, tá? Vocês estão vendo aqui a concentração, 4,25 de concentração, né? Então, essa concentração que a gente pergunta para o médico, porque tem várias concentrações, 1,5, 2,5, 4,25, que é o caso dessa daqui, 7%. Então, a gente confirma com o médico a concentração desse dialisado, tá? A solução de diálise, ela apresenta algumas características. Então, a armazenagem, ela é armazenada em uma embalagem plástica transparente, ela é desse jeito mesmo. A embalagem, ela pode comportar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, até 6 litros. Essa solução, essa embalagem pode vir com até 6 litros de dialisado, tá? É uma solução estéril, tá? A solução de diálise, então a gente tem que tomar cuidado na manipulação, até porque vai entrar pela cavidade do paciente, uma porta de entrada para infecção, então essa solução é uma solução estéril, tá? Em relação à composição, tem alguns elementos eletrolíticos, né? Ou pode ter também glicose e água, tá? Pode ter tudo isso junto, né? Então, os elementos são os eletrólitos e glicose e água. É o que tem nessa solução de diálise, tá? Em relação ao pH, o pH dessa solução é por volta de 3,5. Então, é um pH ácido, tá? Essa solução tem um pH ácido. E ela tem que ser, em relação à temperatura, tem que ser, como a gente já falou, ela tem que ser infundida, né, aquecida, tem que manter essa solução de diálise em temperatura ambiente ou o mais próximo possível da temperatura corpórea desse paciente, tá? Em relação à aplicação dessa solução, ela é feita com catéteres especiais que a gente vai ver e um equipo próprio para diálise. Esse equipo ele é composto de 2 conexões. Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui. Esse equipo, ele é composto de 2 conexões, né? Esse aqui é a equipe de diálise. Então, uma conexão vai para o paciente, né? E a outra vai para a drenagem do líquido, tá? Então, a característica do equipe de diálise é essa. Deixa eu voltar aqui, tá? Em relação ao uso de drogas na solução, a gente já falou, né? Pode ser adicionada heparina para evitar essa obstrução do catéter por presença de coágulo ali no circuito, né? E em caso de peritonite, pode ser adicionado antibióticos, tá? Essas streptoquinases, elas são enzimas que retiram esse coágulo, né? Como se quebrassem o coágulo, tá? Caso tenha presença de coágulo ali naquele circuito.
Em relação às vias de acesso, que são os catéteres, né? Existe basicamente dois tipos de catéter de peritônio, né, para diálise peritoneal, que são os agudos, né? A gente vai falar como agudos e crônicos, tá? Os agudos, eles são rígidos ou temporários, e os crônicos são flexíveis ou permanentes. Em relação aos catéter agudo. O catéter agudo, ele é feito para um acesso temporário, né? Que é o catéter rígido, né? Esse aqui. Ele é reto, ele pode ser ligeiramente curvo, aí ele tem diversos orifícios aqui nas laterais, porque é por onde precisa sair o dialisado, né? Ele tem um fio guia no interior dele, tá bom, gente? Esse catéter aqui, ele não deve, como ele é um catéter agudo, né, é um acesso temporário, ele não deve permanecer mais de 48 horas, né, nesse paciente, tá? Às vezes ele pode ser removido no máximo em 3 dias, mas ele não deve permanecer mais de 48 horas nesse paciente, porque o uso consecutivo desse catéter, ele pode ocasionar um risco, né, pode potencializar um risco de infecção nesse paciente, tá? Então, esse aqui é um acesso temporário, catéter agudo, né, um tipo de acesso temporário que não deve permanecer no paciente por mais de 48 horas, tá? Ele é utilizado em diálise peritoneal intermitente, que a gente vai entender mais lá na frente. E ele, quando ele, por exemplo, como ele não pode ficar muito tempo com esse paciente, né, ele fica só até 48 horas e às vezes esse paciente precisa fazer outro processo de hemodiálise, aí é colocado no lugar desse catéter uma prótese que a gente chama de prótese de Deane, que é para manter, deixa eu coloquei aqui só que mais lá na frente, tá aqui. É colocado, né, como esse catéter não pode ficar mais de 48 horas, ele precisa ser retirado, às vezes é colocado essa prótese de Deane. Essa prótese de Deane, ela é para manter o orifício abdominal do paciente aberto, porque ele pode precisar de uma instalação de uma nova diálise peritoneal, tá? Então, às vezes ele utiliza esse catéter agudo, né, porque é um acesso temporário, só que ele vai precisar ainda de uma instalação, de uma nova instalação de diálise peritoneal. Então, coloca-se aquela prótese de Deane para manter esse circuito, o orifício abdominal aberto mesmo, tá? Aí a gente tem o catéter crônico, que é um catéter para acesso permanente, né? Ele é um catéter flexível, é um catéter de borracha, né? Então ele é mais flexível, ele tem 2 cuffs, que são essas estruturas aqui, né? Cuff é porque ele tem que, como ele é permanente, ele não pode ser arrancado, é uma forma de deixar ele ali, fixo, tá? Por isso que ele tem esses cuffs. Ele também tem orifícios aqui do ladinho, ele tem vários orifícios para sair esse dialisado, tá? E esses catéteres, eles podem ficar num paciente, pode permanecer no paciente por tempo indeterminado, tá? Ele pode ser aproveitado nos casos dos pacientes que têm insuficiência renal aguda e evoluíram para insuficiência renal crônica, então esse paciente vai precisar ficar em diálise peritoneal por um grande período de tempo, até que, como é uma diálise ou uma insuficiência renal crônica, esse paciente não vai ter um quadro revertido, né? O rim dele não vai restabelecer a função, então ele vai ficar em diálise até esse paciente ou evoluir para óbito ou ele conseguir um transplante renal, tá? Então, esse catéter aqui é utilizado para casos de insuficiência renal crônica aguda, né? Esse paciente precisa de um acesso permanente, vai precisar fazer diálise 3 vezes na semana ou todos os dias, dependendo do método de diálise que esse paciente seja submetido, né? Então, basicamente, são esses 2 tipos de catéter, né? O catéter agudo, que é o catéter de acesso temporário, e o catéter permanente, catéter crônico, que é paciente que precisa ficar em terapia, né, em diálise por muito tempo. Aí a introdução do catéter ela é feita pelo médico, né, um procedimento cirúrgico, um procedimento cirúrgico de pequeno porte, só que ela é precedida
pelos nossos cuidados de enfermagem, né? Então, o que a gente vai fazer enquanto equipe de enfermagem? Antes desse paciente, né, passar por esse processo, essa cirurgia de pequeno porte. Então, a gente pesa esse paciente, a gente registra o dado, né, na ficha desse paciente, faz uma tricotomia abdominal na região supra e infraumbilicais, que é onde vai acontecer essa introdução do catéter de diálise, né, na região abdominal mais inferior. Então, a gente depila, né, aquele local, faz antisepsia da pele, né, limpa esse paciente com solução de iodo, tá? Escova e dá atenção à cicatriz umbilical, porque ali pode ficar alguns micro-organismos que vão ter acesso, né, próximo, que vão ficar ali próximo daquele catéter. Então, a gente faz a antisepsia bem feita desse paciente, da região supra e infraumbilical e dá uma atenção à região umbilical, à cicatriz umbilical. Faz o esvaziamento da bexiga, seja por micção espontânea ou cateterismo vesical, geralmente por cateterismo, né? Porque esse paciente está em um quadro de insuficiência renal, então, ou às vezes ele não está urinando, ou ele está urinando muito pouco, então faz o cateterismo vesical para esvaziar essa bexiga, tá? E a gente auxilia o médico na paramentação, na limpeza das mãos, na questão de EPIs e também nos equipamentos que serão utilizados ali nessa introdução do catéter, tá? A fixação do catéter é feita com um ponto na área de inserção seguida de um curativo oclusivo, né? Então, oclui-se toda a área para evitar que tenha acesso a qualquer micro-organismo. Então, os cuidados de enfermagem que antecedem essa introdução desse catéter são basicamente esses, né? A equipe de enfermagem que faz esses cuidados a esse paciente, tá? Em relação ao procedimento de diálise, o procedimento de diálise, gente, são 2 frascos de solução dialisante aquecida, como a gente já falou, né? Aqui já introduziu-se, né, já fez a inserção do catéter no paciente, então o catéter de diálise é conectado ao equipo, né, que tem gotejadores aplicados na solução de diálise. Esse aqui é o dialisado, tá? As primeiras infusões, elas são só para limpeza da cavidade abdominal, da cavidade peritoneal e desse sistema, tá? As primeiras infusões não são para fazer a drenagem, então elas não ficam muito tempo, né? A gente infunde e já drena, elas não permanecem muito tempo na cavidade, porque é mais para limpeza mesmo da cavidade peritoneal e do sistema de drenagem, tá? A infusão, né? Esse aqui é o dialisado e essa aqui é a bolsa de drenagem. Então, a infusão, ela se faz com o equipo completamente aberto, porque precisa entrar toda essa solução de diálise, todo esse dialisado na cavidade abdominal do paciente. Então, esse sistema aqui, esse equipo, né, essa parte aqui, ela fica totalmente aberta, o equipo fica totalmente aberto, ele não é punçado. E esse ramo de drenagem fica pinçado, porque não vai drenar ao momento que é infundido, será drenado. Não é assim, né? Tem que permanecer um tempo na cavidade abdominal para conseguir fazer o processo de osmose, de difusão, essa troca mesmo de excretas, tá? De metabólitos que precisam ser excretados. Então, essa infusão, o equipo é completamente aberto, o equipo de infusão, e o equipo de drenagem, ele fica fechado, tá? Aí, quando termina essa infusão, né? Quando termina essa infusão, esses 2 equipos, o equipo do dialisado, o equipo de infusão e o equipo de drenagem, eles ficam fechados, porque aí não entra mais nada, né? Não entra e não sai. Aí permanece aquele dialisado dentro da cavidade peritoneal. Aí acontecem as trocas, né, difusão e osmose. Aí, depois, esse equipo só de drenagem, ele é aberto para acontecer a drenagem, né, do líquido e dos metabólitos da cavidade abdominal, tá? Aí, após a drenagem, é infundido o volume seguinte da solução e assim sucessivamente, porque geralmente, né, não é feito só uma bolsa de dialisado, faz-se uma bolsa de dialisado, infunde uma bolsa, fecha os equipos,
cíclicos, né? Os circuitos, aí fica o líquido na cavidade abdominal, ela é drenada, aí começa outro processo de infusão. Às vezes são muitas vezes ao dia, né? E são várias bolsas de dialisados que são infundidas nesse paciente, tá? Então, é basicamente assim que acontece. Tem o circuito de infusão, um circuito de drenagem, tem o catéter, que é inserido pelo médico, né, e precedido pelos nossos cuidados de enfermagem. Tem o equipo específico, né, e tem o ramo de infusão e drenagem. Basicamente, é assim que acontece essa infusão, tá? Em relação aos cuidados de enfermagem, é aquilo que a gente já falou, a gente vai adicionar heparina contra a formação do depósito de fibrina, né, para evitar essa formação de coágulo naquele circuito. Em relação aos sinais vitais, a gente, a cada banho, terminou um banho, né, terminou aquela infusão, drenou, antes de colocar outro, a gente vai verificar os sinais vitais do paciente. A gente vai ficar atento às variações, tá? Porque baseado nesses sinais vitais, a gente pode ver se esse paciente está tendo alguma complicação, né? Seja uma peritonite, seja um processo infeccioso, ou ele teve uma alteração hemodinâmica, né? A pressão dele caiu, ele teve uma alteração da pressão arterial. Então, a gente fica atento, a equipe de enfermagem que faz isso. O paciente terminou, ao final de cada banho, a equipe de enfermagem faz os sinais vitais, tá? Ficamos atentos a essas variações dos sinais vitais que podem indicar ou uma inflamação, infecção, uma peritonite, ou uma alteração hemodinâmica brusca, tá? Por conta desse paciente ter se submetido a um processo de hemodiálise. A gente observa também, ao final de cada drenagem, a gente vai observar o aspecto desse líquido que é eliminado. A gente vê se esse líquido ele não está muito turvo, se ele não está purulento, se ele não tem presença de sangue, né? Então, a gente vê essa característica desse líquido. E em caso de que esse líquido, a gente perceba que é um líquido característico de um processo infeccioso, esse líquido é coletado e levado para o laboratório para fazer uma cultura, né? Então, é a enfermagem que observa, né, que toma esses cuidados para observar o aspecto desse líquido que está sendo eliminado para o paciente. A gente anota a progressão da diálise peritoneal, tá? Esse progresso a gente anota aqui, tá, gente? A gente utiliza o impresso, né, desse paciente que é submetido a um processo de hemodiálise, ele tem esse impresso para anotar a progressão da diálise peritoneal, tá? Ele tem alguns dados, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem o início da infusão, como são várias bolsas, né? Então, são várias linhazinhas. Então, processo de infusão começou tal hora e terminou tal hora, o volume que foi infundido, a composição desse dialisado, aí qual foi o início e o fim da drenagem, né? Volume drenado, a gente coloca, que às vezes não, né, sai mais, o ideal é que saia mais do que o que foi infundido, porque está fazendo, né, a retirada das excretas. Então, por exemplo, aqui foi infundido 2 litros, né, 2.000 ml, e foi excretado 2.200 ml. Então, teve um balanço, né, de 200 ml a mais, quando ele fez essa drenagem. Aí, no final de cada banho, a gente vê os sinais vitais para saber se não teve uma variação muito grande desses sinais vitais, tá? Então, é esse impresso aqui que a equipe de enfermagem, preenche para ver como que está sendo a progressão dessa diálise peritoneal, se o paciente está respondendo bem, tá? Então, é esse impresso aqui. Voltando. Depois que termina a infusão, né? Depois que termina todo o processo de diálise, a gente faz banhos antes da retirada do catéter, se for no caso do catéter agudo, tá? Termina-se a drenagem, termina-se todo o processo de diálise, mas a gente tem que deixar a cavidade limpa, né? Deixar o circuito limpo, então a gente faz banhos antes da retirada desse catéter. E faz um curativo compressivo, né? No caso, após a retirada desse catéter,
a gente faz um curativo compressivo. Só que se o paciente ele for sujeitar um programa de diálise excessivo, né, outros programas de diálise peritoneal, ele pode receber a prótese de Deane, que eu já falei, que ela é destinada para manter esse percurso abdominal, que vai facilitar a colocação de outro catéter para a próxima infusão, tá? Então, os cuidados de enfermagem durante ali a diálise peritoneal são esses. A gente adiciona os medicamentos, como já falei, verifica sinais vitais no final de cada banho, toma cuidado, presta atenção nas variações, observa o aspecto desse líquido que está sendo eliminado na drenagem. Ele está muito turvo, ele está purulento, ele está sanguinolento, ele está serossanguinolento. Então, a gente observa o aspecto desse líquido porque é um marcador de infecção, né? Ou de trauma de víscera abdominal. Por exemplo, o médico fez a introdução desse catéter e ele, por algum, né, nesse processo de introdução do catéter, teve um trauma de alguma víscera abdominal importante. Então, nessa infusão de líquido e nessa drenagem, se tiver muito sangue, né, teve um processo de trauma. Se esse paciente está sangrando muito por aquele acesso, por aquele orifício, teve um processo de trauma das vísceras, de alguma víscera abdominal importante. Então, a gente observa o aspecto desse líquido, né, nesse sentido. A gente anota a progressão da diálise nos nossos impressos e faz o banho antes da retirada do catéter e faz o curativo compressivo. Tá, gente? Então, o cuidado de enfermagem é esse na diálise peritoneal. Após a diálise, o que a gente faz? Né? A gente pesa esse paciente, né? A gente pesa no início e pesa no final do processo, porque a gente tem que ter esse controle da quantidade de líquidos que foi perdida durante a diálise peritoneal. Por isso que a gente pesa o paciente antes e pesa o paciente depois para fazer essa comparação, tá? A gente fecha o balanço, soma o que foi perdido, o que foi ganho, o que foi drenado, o que não foi. Então, a gente fecha esse balanço, né? Fecha essa folha de controle e, no final, a gente colhe uma amostra de sangue. Por quê? Antes, né, era adicionado o sódio era o sódio mesmo, para evitar cloreto de sódio, para evitar a hipocalcemia, né? Só que agora, no final da diálise, faz-se uma coleta de sangue já para avaliar, né, essas dosagens, seja de sódio, de potássio, de ureia e creatinina, para corrigir, caso esse paciente tenha perdido muito sódio, caso esse paciente tenha perdido muito potássio. Então, ao final da diálise, faz uma coleta, manda para o laboratório retorna com o resultado desse exame, e baseado nisso, o médico faz a correção, né, desses eletrólitos que foram perdidos em excesso. Tá, gente? Então, é isso. Cuidado de enfermagem após a diálise. As complicações da diálise peritoneal. Traumatismo das vísceras abdominais, como eu já falei, às vezes na introdução desse catéter acontece, né, a perfuração de alguma víscera desse paciente por conta desse circuito, né? E o peritônio é bem profundo, então às vezes acontece essa complicação de traumatismo das vísceras abdominais, peritonite por conta dessa intensa manipulação do peritônio. O paciente é submetido, às vezes, a muitos processos de diálise, 3 vezes na semana ou todo dia. Então, esse peritônio é muito manipulado. Por conta disso, pode desenvolver uma peritonite. Desconforto respiratório, porque esse paciente está com a cavidade, né, no processo de diálise peritoneal, fica com a cavidade abdominal cheia, né, de líquido, pode influenciar na respiração desse paciente. Pode acontecer uma queda da proteína plasmática, que é sobretudo a albumina, desconforto do paciente. Então, basicamente, são essas complicações. Sobretudo a peritonite, tá, que acontece muito, causa uma das complicações mais comuns da diálise peritoneal, é essa inflamação do peritônio, tá? Infecção também. Então, de maneira geral, essas são as complicações que acontecem nesse processo de diálise peritoneal. Agora a gente entra aqui nos tipos de diálise peritoneal. Gente, a gente tem 2 tipos de diálise, que são a diálise intermitente e a diálise contínua.
A diálise intermitente, o que que é? Vamos entender direito aqui. Nesse método de diálise intermitente, a gente infunde 2 litros, tá? De solução de diálise dentro desse paciente, né, na cavidade abdominal dele. E esse líquido, ele vai permanecer ali de 10 a 40 minutos, tá? Permaneceu 10 e 40 minutos, né, infundiu, aí permaneceu, clampeou os equipos, aí esse líquido vai permanecer 10 a 40 minutos na cavidade abdominal. Passou 40 minutos, abre o sistema de drenagem, né? E esse líquido vai ser todo drenado. Só que esse processo de infusão, esse processo de permanência e esse processo de drenagem, ele será repetido 20 vezes em um dia, tá? No prazo de 24 horas. Então, são muitas vezes. E depois que ele for realizado 20 vezes nesse prazo de 24 horas, a gente fala que a gente completou, né, que esse paciente completou uma sessão de diálise, tá? Então, a diálise intermitente é isso, tá? Ela pode ser utilizada quando o paciente ele tiver uma necessidade de tratamento agudo, tá? Ele tem insuficiência renal aguda, ele precisou fazer a diálise intermitente, ou para o paciente que tem insuficiência renal crônica, ele pode ser realizado de 2 a 3 vezes, né, de 2 ou 3 dias, tá? Esse processo de infusão contínua, ele pode, na verdade, ser feito a cada 2 ou 3 dias, então, em média, 2 ou 3 vezes por semana, tá, gente? Então, diálise peritoneal intermitente, a gente infunde 2 litros de dialisado, o volume varia de acordo com a idade também, né? Recém-nascido, um adulto ele pode chegar a infundir até 3 litros, depende muito do porte físico desse paciente. Ou, no caso de recém-nascidos, apenas 50 ml. Então, o volume varia de acordo com a idade. Então, a gente coloca um padrão de 2 litros, tá? Então, diálise intermitente. Infusão de 2 litros de dialisado nesse paciente. Esse líquido vai permanecer na cavidade abdominal de 10 a 40 minutos e depois ele vai ser drenado, né? Só que é dita intermitente porque esse processo de infusão, permanência e drenagem acontece de 20 vezes ao dia, tá? No prazo de 24 horas ele acontece 20 vezes, por isso que é dito intermitente, né? Em intervalos, né? Ele é feito, depois ele é feito novamente, até completar as 20 vezes em um dia. Então, essa é a diálise intermitente, diálise peritoneal intermitente, tá? Uma sessão dura 24 horas. Aí a gente entra nos tipos de diálise contínua. São 2 tipos, tá? Tem a diálise contínua ambulatorial contínua, e tem a diálise peritoneal automática, que a gente conhece também como cíclica. Então, dentro da diálise peritoneal contínua, só para a gente definir aqui de início, para vocês entenderem. A ambulatorial contínua, ela é feita manualmente, tá? Ela é feita no domicílio desse paciente ou no local, né, de preferência de trabalho do próprio paciente, tá? E ela é feita manualmente, a ambulatorial contínua. No caso da diálise contínua do tipo automática, ela não é feita manualmente, ela é feita com a ajuda de uma máquina, tá? Essa é a diferença da diálise peritoneal contínua automática e a ambulatorial contínua, tá? Mas vamos especificar melhor aqui para vocês entenderem. Na diálise peritoneal do tipo contínua, do tipo ambulatorial, que é aquela que é feita manualmente, né? Nesse método, tem a permanência dessa solução de dialisado no paciente por 24 horas, tá? Nos 7 dias da semana, tá? Então, a solução de dialisado fica nesse paciente 24 horas por dia nos 7 dias da semana, tá? Não é igual a intermitente que tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca. Só que são feitas de 3 a 4 trocas de bolsa de diálise por dia, tá? A todo momento esse paciente fica com solução, tá? Na cavidade abdominal, só que são feitas trocas por dia, de horário,
né? Então, não são feitas trocas, tira uma bolsa, coloca outra. Não, é um horário, são feitas de 3 a 4 vezes ao dia. Por exemplo, o paciente tem que trocar a bolsa de diálise 8 horas, aí depois ele troca uma bolsa de diálise 12 horas, aí depois ele troca a outra 17 horas, e depois às 22. Então, é feito de horário, tá? Ao contrário da intermitente, que termina esse processo de 1 a 40 minutos, drena, já infunde outra bolsa. Não é assim. Aqui é de horário, tá? Feita de 3 a 4 vezes ao dia. E quem troca, nesse caso, né, como é manual, e como pode ser em casa, pode ser no trabalho, porque esse paciente consegue fazer as atividades dele, pode ir para casa. Então, quem faz isso é o próprio paciente, pode ser algum familiar, ou pode ser até um médico profissional, né, um profissional da saúde, na verdade. Esse paciente contrata, né, alguém, um profissional de saúde home office, né, que a gente diz, e vai na casa e faz a troca dessa bolsa, tá, de dialisado. Então, cada troca desse dialisado leva, em média, de 30 a 60 minutos. Essa troca, quando a gente diz troca, consiste nesse período de infusão, tá? Que é de 5 a 10 minutos. Período de permanência de 10 a 30 minutos ou mais. E um período de drenagem de 20 minutos. Tá? Então, quem faz essa troca, o próprio paciente, familiar ou profissional. Característica da diálise peritoneal contínua, do tipo ambulatorial. Ela é feita manualmente. O líquido, né, o dialisado, essa solução dialisante, fica dentro da cavidade do paciente 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Só que são feitas trocas dessas bolsas em horário, né? De 3 a 4 vezes ao dia. Então, de 3 a 4 vezes ao dia ou mais. Então, é aprazado um horário para troca dessa bolsa. Tá bom, gente? Essa é a diálise peritoneal contínua do tipo ambulatorial. A diálise peritoneal contínua também do tipo automática, ela é uma associação da diálise peritoneal intermitente, que é aquela lá que a gente troca várias vezes ao dia, né, 20 vezes ao dia. Então, é uma associação da diálise peritoneal intermitente, tá, durante a noite. Então, acontecem várias trocas durante a noite. Só que um período de permanência desse líquido na cavidade durante o dia, tá? Então, voltando aqui. A diálise peritoneal contínua do tipo automática é a associação de uma diálise intermitente durante a noite. Então, durante a noite, o que eu entendo ser intermitente? Que vão haver várias trocas de bolsas durante a noite, né? E durante o dia, tem um período de permanência desse líquido na cavidade abdominal, tá? O catéter, nesse caso aqui, ó, ele é conectado a uma máquina, tá? Cicladora todas as noites. Então, essa não é um processo manual, ao contrário da contínua ambulatorial. Então, não é um processo manual. Quem vai fazer essa troca desse dialisado é essa máquina toda noite, tá? Então, o paciente ele recebe de 3 a 5 trocas de bolsa, né, de 2 litros durante a noite, desse dialisado durante a noite, tá? Aí, esse paciente, à noite ele tem intermitente, né, tem junção da intermitente, então à noite essa máquina faz essa troca desse líquido, cavidade abdominal, drena, é feito pela máquina. Aí, de dia, né, o paciente, pela manhã ele acorda, aí o paciente clampeia o catéter de infusão, né, não vai mais infundir nada, e esse dialisado ele permanece na cavidade abdominal desse paciente até que ele conecte, até quando ele vai dormir, né, passa o dia com esse paciente na cavidade abdominal, até que quando ele vai dormir, ele conecta de novo esse catéter nessa máquina cicladora, tá? Aí faz o processo de diálise intermitente durante a noite, tá? Aí o paciente ele pode dormir tranquilo, até porque ele não vai precisar acordar para fazer essa troca, né? É mais cômodo. O paciente, durante o dia, ele pode se movimentar livremente, porque ele não vai estar conectado a nada, tá? Então, essa técnica, ela também diminui a taxa de infecção, porque
tem uma menor oportunidade de contaminação, porque ocorrem menos trocas de bolsa, né, e desconexão desses tubos. O paciente fica livre dessas trocas durante a noite, então ele consegue trabalhar mais livremente, ele consegue realizar as atividades dele rotineira de uma forma, né, melhor, tá, gente? Então, aqui voltando, para não ficar dúvida. Tipos de diálise. Diálise intermitente. 2 litros de infusão são colocados na cavidade daquele paciente, permanecem de 10 a 40 minutos, só que acontecem várias trocas durante o dia, tá? 20 vezes, pelo menos, em 24 horas. Intermitente, tem intervalos, né? Pequenos. Então, é trocado em intervalos, sempre. Infunde uma bolsa, drena, infunde outra bolsa, drena, e dura 24 horas essa sessão de diálise peritoneal intermitente. Diálise peritoneal tipo contínua, ela pode ser ambulatorial ou ela pode ser automática. Ambulatorial é um processo manual, então é feito pelo próprio paciente, pela família ou por um profissional. A contínua automática é feita por uma máquina, né, cicladora. Na contínua ambulatorial tem a permanência da solução de diálise 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, só que existem trocas de bolsa de horário, né, de 3 a 4 ou mais vezes ao dia, mas não chega a ser 20 vezes ao dia igual ao intermitente, tá? Então, essa solução fica na cavidade abdominal 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, só que em determinado horário, 10 horas, 14 horas, 22 horas, acontece, né, essa troca. O paciente troca essa bolsa de dialisado, tá? Na diálise peritoneal contínua automática, de noite acontece uma diálise intermitente, né? Então, de noite são trocadas, é feita troca do dialisado, né? Esse processo de drenagem, infusão, permanência e drenagem durante a noite, né? Então, a noite é uma junção, é uma associação da diálise peritoneal intermitente durante a noite. E tem a permanência do líquido durante o dia. Então, esse paciente desconecta da máquina durante o dia, fica com esse dialisado na cavidade abdominal e quando ele vai dormir novamente, conecta essa máquina que faz esse processo, né? Então, esse processo é automático mesmo, é feito por uma máquina, tá? Que faz essa troca, essa infusão e essa drenagem do dialisado, tá, gente?